Se a gente olhar com cuidado, na verdade, a gente está sempre mudando. A gente aqui não consegue perceber que a gente está fixado em determinados padrões, né, preconceitos, né, ideias, concepções sobre como a realidade deveria ser. Eu acho que quem fez essa pergunta, né, por que que é tão difícil mudar, na verdade, a pessoa, ela quis perguntar por que que é difícil mudar os padrões internos, né? Os padrões internos que ela tem consciência, né? Já que essa parte de por que que é difícil mudar, bom, o tempo todo a gente está mudando, o tempo todo tá nascendo células e morrendo células. O tempo todo a gente se pensa de um jeito e daqui a pouco pensa que deveria pensar de outra forma. Se a gente olhar com cuidado as ideias e pensamentos que a gente tinha quando era criança, eles mudam quando a gente vira adolescente, e quando a gente vira adolescente, eles mudam quando a gente vira adulto. E quando a gente também já está na terceira idade, a gente já pensa de outra forma. Se isso ainda não convenceu, basta olhar que mais ou menos a cada ciclo de 7 ou 10 anos, as nossas identidades elas entram em crise, né? Ou o famoso retorno de Saturno, né? Também aparece aí, e a pessoa ela vai mudar, né? Agora, eu realmente acho que a pergunta é por que que é difícil mudar os padrões, né? E não por que que é difícil mudar, tá? Então, o que que acontece? A questão principal de por que que é difícil mudar os padrões é que é o seguinte, ó, a gente está querendo mudar no lugar errado. A gente, em geral, a gente realmente acredita que para a gente mudar um padrão, a gente precisa de um novo comportamento. Então, quando a gente começa a analisar o comportamento, em geral, a gente não inclui o observador que está descrevendo esse comportamento. Como a gente não inclui o observador que está descrevendo esse comportamento ele vai parecer ambíguo diante da realidade. Então, o que acontece? Em geral, a pessoa diz, vamos mudar o comportamento, vamos. Aí ela quer usar o que a gente vai chamar de o padrão de comportamento elevado. Então, o que é que ela faz? Ela elege muitas coisas positivas que ela gostaria de fazer e elege muitas coisas negativas que ela gostaria de evitar. Aí ela vai se mover e ela tem uma super expectativa de que ela, ela vai conseguir replicar essa forma de se comportar várias vezes sempre que as situações acontecerem. O problema é que existem inúmeras situações, né? A realidade é muito mais ampla do que o nosso raciocínio lógico consegue chegar. Então, existem muitas situações que estão fora do nosso controle e aí a gente não vai conseguir replicar esse padrão de comportamento que a gente tanto lutou para estabilizar, né? Vê só, eu não estou dizendo que um comportamento elevado ele é ruim, não é isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente está em constante busca por um tal comportamento elevado e excluindo outros comportamentos. E nessa busca incessante a gente tem tensionamento, a gente tem ausência de relaxamento, tem brigas, tem pessoas que começam a discutir uma com a outra apenas para querer mostrar que tem razão, tá? E nada disso transforma de fato, né? Nada disso transforma de fato. Então, o ponto principal seria também ver que o que é essa busca por um comportamento elevado para mudar um padrão interno, ela geralmente acaba criando o famoso tirano, né? Ou seja, na frente do palco, né, na frente para as pessoas, eu sou uma pessoa amorosa e fofinha, um sim, um carinhoso, né? Agora, quando eu vou dormir ou quando eu estou sozinho na frente do espelho, eu sou uma pessoa que me pune o tempo todo, né? Eu sou uma pessoa que me movo simplesmente com medo, né? Eu sou uma pessoa que não consegue aceitar os traumas, não consegue aceitar os medos, não consegue perdoar o passado. E simplesmente eu vivo com fantasmas dentro da minha cabeça. Então,
quando a gente começa a focar muito nessa questão de estratégias para mudar o comportamento, né? A gente acaba nesse perigo, que é o perigo da disciplina e controle. Então, a gente precisa incluir, quando a gente for começar a pensar a respeito dos padrões de comportamento e assim por diante, né, sobre como que a gente gostaria de se ver a partir de agora, a gente precisaria incluir o aspecto da energia. Em geral, esse aspecto da energia, ele não é falado. Esse aspecto da energia, ele diz respeito ao modo como, devido à ignorância sobre o funcionamento da mente, a gente cria esses padrões que a gente tanto tem dificuldade de lidar a curto, médio e longo prazo, tá? Então, nesse sentido, esse aspecto da energia, ele vai estar falando tanto do aspecto condicionado, quanto do aspecto autônomo da energia, tá? Então, essa questão da energia, ela fica bem clara quando a gente, então, recebe uma caixa. Vocês me desculpem que eu estou um pouco gripando, tá? Devido ao tempo frio. Mas, enfim, aí a gente recebe uma caixa de bombom, uma caixa de chocolate, e a gente diz, vou comer apenas um, né? E aí, daqui a pouco, alguma coisa nos toma, e a pessoa comia um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí ela vai comer o sétimo, aí ela tem aquela sensação de culpa, né? Nossa, não foi isso que eu prometi para mim mesmo, né? Eu só disse que ia comer um. Aí vem uma outra vozinha e diz, olha, é, especialistas dizem que você pode comer 30 gramas por dia, né? Então, a pessoa contabilizou, ela vai no sétimo chocolate. Então, ela faz 30 vezes 7, dá 210 gramas. Ah, já sei, é simples, eu como 7 chocolates agora e nos próximos 7 dias eu não como mais, né? Então, é basicamente isso. Se a gente seguir querendo mudar os padrões de comportamento a partir da disciplina e do controle, isso não vai mudar. Isso vai gerar uma nova aversão, um novo ressentimento, um novo amargor e, naturalmente, mais raiva e agressão. Ou seja, na falta de lucidez, a única coisa que a gente faz é se mover a partir do medo e da agressão. E esses medos e agressões, eles ficam velados por um comportamento que nada mais é um comportamento de fachada, nada mais é um comportamento de vitrine. Mas dentro, o que está atrás dos olhos segue caótico, né? Segue extremamente violento. Então, seria muito interessante que a gente pudesse parar um pouco e a partir do poder da meditação, né? E a partir dos ensinamentos, a partir de um eixo de sabedoria, a gente pudesse olhar para dentro, a gente pudesse inverter o foco e em vez de a gente ficar procurando coisas, situações, lugares e objetos para poder suprir um vazio interno que a pessoa não sabe de onde é que vem, mas ela só sente que tem alguma coisa de errada com ela e que ela tem que ir em busca desses itens que eu acabei de falar, né? Em vez de fazer isso, a gente inverte os nossos olhos para dentro. E é como se a gente agora fosse pegar uma mesa com um chazinho, uma água, e a gente senta de um lado e depois a gente vai sentar do outro lado, só que agora com as no... quem é que a gente vai receber? A gente vai receber nossas emoções, nossos pensamentos, os traumas e assim por diante, tá? É isso. Naturalmente, a gente não vai ser ingênuo. Então, se a gente estiver numa situação extrema, tipo assim, a gente está com acompanhamento psiquiátrico ou a gente suspeita que precisa de um acompanhamento psiquiátrico, procure primeiro uma ajuda profissional de um médico qualificado e depois é que a gente vem para essa abordagem da meditação, tá? Então, quando a gente senta em meditação, a gente vai ver que a gente não precisa mudar os padrões, por incrível que pareça. O que a gente precisa ver na meditação é que a gente acalma o corpo, a gente então acalma a energia, a gente acalma as emoções. A gente então acalma também a mente. Então a gente começa a desconfiar que o quê? Peraí, tem alguma coisa que não está se mexendo no meio da inquietação do corpo, dos sentimentos e da mente.
E a gente agora começa a se aconchegar mais nesse espaço interno. E a gente começa a perceber que tem um hiato entre um pensamento e outro, e uma emoção e outra. Por exemplo, vocês só conseguem me ouvir agora porque isso que eu estou falando tem um silêncio atrás que permite que uma palavra seja dita e há um espaço entre uma palavra e outra. Se eu começar a falar aqui de modo rápido, talvez vocês não consigam entender o que eu estou falando. Deu para sacar? Se eu começar a falar aqui de uma maneira muito rápida, talvez vocês não consigam entender. Então, da mesma forma que a gente faz isso aqui, a gente vai fazer isso dentro. Então, a gente se dá conta de que, a partir da meditação silenciosa, a partir desse aspecto da energia, tu não vai lutar contra o que está surgindo. Tu simplesmente começa a ficar consciente, mas essa consciência, ela está consciente do que está acontecendo dentro e naturalmente consciente do que está acontecendo fora. Então a pessoa começa a se dar conta de que, por exemplo, não é o outro que está me irritando, mas eu que me irrito com o que está acontecendo. Então ela começa a dar espaço entre o que está sendo, o que acontece nas aparências e a forma como ela reage a essas aparências. E é muito importante que ela tenha uma motivação correta para poder praticar. E essa motivação correta ela vem pela conclusão de que não apenas ela está passando por essa situação, mas tem inúmeros seres que estão passando por essa situação. E quando a gente começa a praticar, a gente começa a dar um passo atrás e começa a descolar das histórias. A gente vai ver que o que enrosca a gente não são as histórias. Não são as histórias. Tanto é que a gente tem argumentos, e argumentos até desconexos, né? Mas na hora que a nossa energia está em desequilíbrio, a gente literalmente embarca dentro da bolha e dentro da bolha aquilo ganha um mundo sólido, fixo, né? Igual a dizer que por um tempo era a Terra que era considerada o centro do universo, né? Isso passou por um longo tempo, até que, se eu não me engano, foi o Galileu que provou que era o contrário. Por um longo tempo também as pessoas debochavam da gente fazer asepsia nas mãos. E aí alguns médicos, eles saíam da sala de autópsia direto para fazer parto. Aí daí vocês tiram como que acontece a ignorância, né? Então, uma forma da gente poder lidar com esses padrões e poder mudar esses padrões não é lutando contra eles, mas a partir desse silêncio, afrouxar um pouco essa mente, corpo e energia que estão muito tensos, né? A gente está muito tenso o tempo todo. Um dos exemplos desse tensionamento é o quê? É o exemplo que a gente está sempre cansado. A gente está sempre cansado porque está excedendo nosso limite de velocidade, né? Então, o que é que a gente faz? A gente começa a descobrir que quando esses padrões eles estão presentes, né? A gente tem o que a gente vai chamar de a primeira nobre verdade, ou seja, a verdade de Dukkha, a verdade da insatisfação. Dukkha pode ser representada por um pássaro, ou um passarinho, né? Sentado de, tranquilamente, o pássaro está num galho, numa árvore. E aí daqui a pouco ele começa a olhar para aquele galho e o galho começa a ferver. Mas não é ferver fisicamente, é dentro da pessoa, né? Então o passarinho agora ele quer mudar de galho. E ele está sempre em busca de um galho prometido e esse galho prometido nunca chega. Esse galho prometido para a gente é o quê? Pessoas, situações, lugares e assim por diante, né? Objetos. E a gente nunca consegue preencher esse vazio. Então é como se a gente, de certa forma, a gente se sentisse ou como um espantalho, porque quando a gente chega mais perto a gente não encontra nada ali, ou a gente se sentisse como um morto-vivo, acreditando que vão ser as coisas fora que vão nos suprir, né? Então, sempre que a gente se sentir com esses sintomas que a gente falou, a gente começa a identificar isso como se fosse uma febre muito alta das emoções negativas e a gente vai começar a chamar isso de dukkha, tá? D-U-K-H-A. Que a gente pode traduzir, de certa forma, como insatisfatoriedade. Depois, o que é que a gente pode ver? A gente pode ver que a insatisfação ou a insatisfatoriedade, elas têm uma causa. Ou seja, em vez de a gente cortar apenas a grama, a gente vai cortar a raiz do problema. Se a gente simplesmente ficar trocando de um comportamento para outro, a gente não consegue olhar a fundo a raiz dos nossos problemas. Então a gente começa a perceber que a raiz dos nossos problemas são o quê? Os três venenos mentais, né?
a ignorância sobre quem somos, né? A identidade, né? A autoimagem, a autorreferência dentro de uma bolha. Aí tem a sensação de que parece que a gente precisa obedecer essa bolha, tem que se mover e tem que ter coisas, obter, né? Tá sempre com a sensação de dívida, de falta, né? Que é a avareza, e depois a defesa heróica dessa bolha, né? Ou seja, parece que se a pessoa disser, olha, você pode viver sem uma bolha. Aí a pessoa diz assim, como assim? É mais ou menos como se fosse muito constrangedor para a identidade pedir demissão da bolha, né? Mas só que é uma bolha, né, gente? Vamos se tocar. Então, os três venenos, né? Ignorância, avareza e medo, raiva, medo, né? Eles são representados por javali, galo e cobra. Eles vão dar origem às 6 emoções perturbadoras. Então, sempre que a gente pensar que tem um padrão negativo, em vez de a gente tentar mudar esse padrão, a gente tenta tocar e soltar esse padrão. E aí, como é que a gente faz? A gente sentar em meditação, em vez de a gente ficar seguindo as histórias que a gente sabe que, no fundo, a gente sabe que essas histórias estão um pouco dramáticas, assim, né? Elas estão desconexas da realidade tal como ela é. Estão exageradas, né? A gente quer porque quer ganhar o Oscar de melhor drama. A gente esquece de olhar ao redor e a gente fica indiferente às pessoas, né? Esse é um dos sintomas que a gente está com dukkha, está com os padrões, né? Então, a gente, por exemplo, a gente vai ver que é como se a gente tivesse com um óculos 3D, e esse óculos 3D tem orgulho, ou tem orgulho, soberba, né? Ou tem a competição, né, da inveja, ou tem desejo e apego, ou tem carência, ou tem raiva, medo, ou tem é, a preguiça, né? Daí a gente vai ver que como é que faz para sair desse processo? Basta percorrer os 12 elos da origem independente, os 12 elos da roda da vida, né? Ou seja, como que a mente se engana e constrói uma realidade particular, constrói a bolha. Só é entender os 12 elos, tá? Então, em seguida, o que que a gente vê? A gente vê que a gente não precisa obedecer cegamente à bolha. A pessoa não precisa agora entrar em crise, né? Tipo, e agora, se eu soltar a bolha, quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Ela não precisa entrar em crise. Ela entende a terceira nobre verdade, que é o quê? As situações são trabalháveis. Todas as situações são trabalháveis. Então, ela entende a verdade do caminho. Então, ela tem o caminho que a gente está acostumado normal, né? Que é como se fosse assim, quando eu tiver um determinado padrão negativo, eu bloqueio aquilo com uma determinada regra, mas aquilo não funciona por muito tempo. E tem o caminho que é chamado o caminho da grande compaixão, o caminho Mahayana, né? Que é o caminho onde a gente vai tentar descobrir na nossa experiência como que aquilo funciona e ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo, né? Ou seja, ajudar outras pessoas a despertarem para essa lucidez, tá? Isso não é uma ideia, não é assim, olha, eu li sobre o orgulho, eu tenho tantos livros sobre o orgulho, não é isso, tá? Isso é uma experimentação. Só que a pessoa vai tocar aquela emoção e se ela não reificar, você simplesmente vai perceber que aquilo é uma experiência particular de algo muito maior que é essa mente livre, né? Então ela tem a terceira nobre verdade, que é a forma como ela vai se relacionar com os problemas. E eu não quero perturbar ninguém, mas enquanto a gente estiver vivo, a gente vai ter problemas. De algum lugar vai surgir problemas. E tem a quarta nobre verdade, que é como que esse caminho pode ser percorrido. Então, em primeiro lugar, a gente precisa da motivação. É muito importante que a gente se dê conta disso. Quando a gente está autorreferente, né, a autoimagem, ela tem a sensação de que aquele problema que está acontecendo só acontece com ela, né? A pessoa tem a sensação de que isso acontece com ela. Aí, a pessoa pode se dar conta, uau, eu estou um pouquinho liberado, né? Minha febre baixou, minha febre das emoções perturbadoras baixou, mas o meu pai não está liberado, a minha mãe não está liberada, meu irmão não está, meus filhos não estão, minha esposa não estão, meu marido não estão, meus ex alguma coisa não estão, meus colegas de trabalho não estão. Então, se eu pudesse praticar tanto a meditação quanto praticar esse eixo de sabedoria como uma forma de viver no dia a dia, talvez eu pudesse ajudar. Aí ela estabelece a motivação, primeiro passo do nobre caminho de 8 passos. Depois ela vai se dar conta de que não dá para ajudar se a gente estiver prejudicando.
Parece óbvio isso, né? Mas o óbvio precisa ser dito. Ou seja, se eu estiver praticando ações equivocadas da mente, ações equivocadas da fala e ações equivocadas do corpo, eu vou prejudicar e aí não tem como eu ajudar. Por exemplo, se eu estiver matando, roubando ou com uma conduta sexual inapropriada, isso vai dar problema. Se eu estiver mentindo, se eu estiver difamando, se eu estiver fazendo fofoca, né? E se eu estiver com palavras agressivas o tempo todo, isso também vai trazer problemas. Se eu estiver com a minha mente dominada pela ignorância, pela avareza, né? Sensação de falta, e pela sensação de malícia, né? Ou seja, eu vou obter vantagem em cima do outro, né? E o outro que se lasca para lá, também isso vai trazer problemas. Aí o que é melhor? É melhor andar com o quinto passo, que é a forma de vida correta, ou seja, como trazer benefício aos seres, como ajudar verdadeiramente, sem débito ou crédito, tá? Aí é compaixão, amor, alegria e equanimidade. Então, experimenta ver como é que tua vida funciona com isso, né? Compaixão, amor, alegria e equanimidade. Depois, dá um plus e vai para generosidade, moralidade, paz, paciência, energia constante, concentração e sabedoria, tá? Depois, com a mente agora mais amistosa, né? Com a mente agora que está mais amistosa, tu tem como sentar em meditação, que é o sexto passo, aprofundar a meditação, tá? E, por fim, a pessoa ela vai para sétimo passo, que é Prajnaparamita. E aí, com o sétimo passo, que é Prajnaparamita, ela vai cruzar todas as bolhas. Então, imagina que aqui tem uma embalagem de plástico bolha, e aí ela vai com uma agulha de Prajnaparamita furar cada uma das bolinhas que está surgindo ali. Mas a agulha não fica, tá? A agulha só vai lá, estoura e volta, estoura e volta, estoura e volta, estoura e volta. Não é negando que as bolhas estão lá, mas ela vai lá, estoura e volta, estoura e volta. E por fim tem o oitavo passo, que é a natural perfeição de todas as coisas, né? Então, a realidade tal como ela é. Então, essa é a forma tradicional, tá? E é a forma mais efetiva, digamos assim, de a gente poder lidar com os padrões e mudar dentro, aproveitando os padrões como caminho, tá? Se a gente não aproveitar os padrões como caminho, a gente vai cair na eterna gangorra, que é a luta do bem contra o mal. Aí eu elejo coisas que são boas para lutar contra coisas que são ruins. Ou então eu fico fixado em coisas que são ruins porque eu não quero dar vazão a coisas que são boas. Aí isso não vai para lugar nenhum. É como se a pessoa estivesse dentro de um barco e o timão dela está girando o tempo todo. Ela só fica girando em círculos, tá? Então é bom aproveitar que a gente ainda respira, começar a praticar e começar a perceber qual é a convergência real de transformar os padrões. A convergência real é que, no final, o que é que a pessoa tem? Ela se dá conta com as 5 sabedorias. Ela faz as 5 sabedorias aflorarem de dentro. Sabedoria do espelho, sabedoria da igualdade, sabedoria discriminativa, sabedoria da causalidade, sabedoria do Dharmata. Então é isso, pessoal. Eu espero que esse encontro tenha sido útil para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.